A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Passando aqui para compartilhar com você a inerrante, a maravilhosa palavra de Deus. Eu amo falar da palavra, amo a palavra de Deus, amo estar conectada com essa palavra. Aleluia. Eu quero que, antes de começar esse vídeo, eu quero lhe pedir um favor, que para mim é muito, mas para você não custa nada. Deixa o seu like, viu? Deixa o seu comentário e compartilhe a mensagem. Alguém pode estar precisando de ouvir essa palavra. Glória a Deus. Vamos lá. No livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 2 diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Jesus. Que passagem maravilhosa. Fala do rei Josias, um jovem que tinha como bisavô Ezequias e como avô Manassés e pai Amon. Os dois, o avô e o pai, não tinha um legado de boa informação, de boa conduta. Eles fizeram o que era mal. Amon, o pai de Josias, era tão mal que o seu servo o mataram. Manassés foi um dos reis mais perversos que teve. E Josias não tinha nenhuma condição, olhando com o nosso olho humano, de ser um rei com exemplo. Mas o que me chama a atenção desse jovem, desse menino, é que ele começou a reinar com 8 anos. Claro que ele tinha mentores para o orientar. Mas com 16 anos, Josias começou a buscar o Deus, não foi o Deus do seu pai, porque ele não tinha um Deus, ele tinha deuses. Não foi o Deus do seu avô, porque ele também não tinha. Ele começou a buscar o Deus de Davi. Glória a Deus. Mas que coisa linda. Esse menino, ele nasceu debaixo de uma promessa. Deus havia dito que nasceria esse rei, esse menino, por nome Josias. E a Bíblia diz que ele começou a reinar com 8 anos. E assim, o que eu vejo aqui, o que eu aprendo de Josias é o progresso. Porque muitos dos reis de Israel, eles começaram bem e terminaram mal. Mas Josias, ele começou bem, né? Com 17 anos, 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ao invés dele buscar a história do seu avô e do seu pai, ele foi buscar na história de Davi. Porque a história de Davi é uma história linda. Por que que Davi tem uma história bonita, irmã Dorinha? Davi pecou e pecou feio. Mas lembre, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha nele idolatria. Davi, ele amava Deus de todo o seu coração. Não conta na história de Davi ele buscando ajuda em outro lugar, se não for no Deus de Davi, no seu Deus. E quando Josias, o que me chama a atenção da vida de Josias é que ele não teve regressão, ele só teve progresso. Primeiro ele foi buscar o Deus de Davi. Ele buscou andar em retidão com o Senhor. E a Bíblia é bem enfática quando diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele servia a Deus com integridade. A integridade de Josias foi tão grande que ele manda fazer uma reforma na casa do Senhor. E lá ele encontra o livro da lei. Por enquanto, Josias servia o Senhor apenas pela história de Davi. A história de Davi fez Josias andar em retidão com o Senhor.
Glória a Deus. É bom quando alguém deixa um legado que alguém possa seguir, que Deus possa levantar uma geração que deixa legado. Glória a Deus. E ele começou a buscar o Deus de Davi. Mas quando ele descobriu o livro da lei que estava perdido, e em nossos dias, a palavra do Senhor também, muitos já perderam a orientação da palavra. E eu vejo muitas pessoas pregando a vida do outro, a religião do outro, como o outro prega, que a crítica tem muito mais prevalecido na vida dos pregadores um do outro do que da Bíblia Sagrada. Porque se você prega a palavra, deixa o outro lá, deixa o outro pregando lá da forma dele. Cuide de você, porque a Bíblia diz que quem está em pé, olhe para não cair. E ali Josias, quando ele descobriu o que estava escrito no livro da lei, ele acha o livro da lei, o sacerdote agora vai ler aquele livro, e ele manda buscar, manda ir na casa da profetisa Hulda, para saber realmente que o que estava escrito naquele livro era verdade. E ela disse: tudo o que está escrito é verdade, vai acontecer. Mas olha como é bom, como é glorioso, como é satisfatório servir a Deus com alegria, com dedicação. Porque Josias servia a Deus de verdade. Quando ele descobriu o livro da lei, o que estava escrito, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou, ele chorou, com um coração verdadeiro, sincero, de ver como as pessoas estavam longe, distante do Senhor. Como o povo tinha abandonado a palavra, tinha abandonado a lei do Senhor. E Deus mandou dizer para ele que tudo que estava naquele livro ia acontecer. Mas Deus não ia fazer nada. Aleluia. Enquanto Josias fosse vivo. Porque o Senhor disse que viu nele, oh, aleluia, viu nele sinceridade. Oh, como é bom quando Deus vê. Porque o importante não é as pessoas dizer quem é você. O importante é Deus ver quem é você. A sinceridade com que você serve a Deus. E Deus viu em Josias sinceridade. E o Senhor disse para ele: realmente vai acontecer, mas depois que você dormir com os seus pais. Glória a Deus. A sinceridade de Josias foi progressiva. Primeiro, ele adorou o Senhor apenas pela história de Davi. Quando ele conheceu realmente, aí ele se humilhou. Outro progresso. Ele realmente tinha sinceridade no seu coração. E Deus, ele fez uma reforma em todo o país. Ele varreu a idolatria. Aleluia, glória a Deus. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas ele não ficou parado. Ele fez uma varredura, aleluia, como nenhum tinha feito. Aleluia. Ele destruiu todos os deuses que tinha no país. E ele fez algo tremendo. Aleluia. Só que Josias, é uma pena, irmão, que Josias teve um coração sincero. Mas o povo não se arrependeram. O povo continuou
no erro, no pecado. Porque o pecado é uma maldição. Enquanto o homem não se arrepende de verdade, enquanto o homem não arranca o pecado da vida dele, porque o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso, e a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. O homem precisa deixar o pecado. O pecado não pode mais dominar o homem. Josias estava assim, arrependido de verdade, com um coração sincero. E Deus viu isso em Josias. Mas o povo apenas maquiaram e voltaram a fazer as mesmas coisas. Porque enquanto o homem não é transformado de verdade e nasce de novo, ele volta a fazer as coisas erradas. Porque o pecado, ele está à porta todo o tempo. A natureza pecaminosa, ela não morre. Não. Ela está sempre querendo voltar à tona. Você precisa ter consciência de que você é nova criatura. Que Deus transformou a sua vida. Você tem que ter consciência de que o sangue de Jesus que foi derramado foi por amor à sua vida. Você não pode mais andar de todo jeito. Você não pode mais sacrificar o mestre. Ele deu a sua vida santa por a minha e a sua, que não valia nada. Muitas pessoas não gostam de ouvir as verdades da palavra de Deus. As pessoas preferem ouvir um evangelho sem renúncia, um evangelho, uma palavra que não transforma. Mas eu prefiro ouvir falar de uma palavra que transforma o mais vil pecador. O homem que andava se rastejando, feito um verme. E o Senhor foi lá e resgatou ele e trouxe ele, aleluia, e inseriu ele na sociedade, mas um cidadão de bem transformado. É isso que Deus faz. Foi isso que Deus viu em Josias. Mas no resto do povo, o povo se reuniram, ouviram o que o Josias tinha para dizer. Aparentemente parecia que o povo tinha se arrependido, mas não. Quando não há arrependimento, não há mudança. Quando você vê uma pessoa que ele chorou, mas não teve mudança, ele apenas teve um remorso. Remorso não traz mudança. O remorso é só naquele momento. Depois a pessoa volta a fazer novamente. Mas quando você vê uma pessoa transformada de verdade, as ações dele, as atitudes dele mudam. Aí sim, ele pode dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer com o homem, que o homem gera nele um arrependimento verdadeiro, como Josias, que chorou arrependido, chorou abundantemente de arrependimento. E o Senhor disse para Josias: eu não vou fazer enquanto tu estiver vivo. Oh meu Deus, que Deus perfeito. Vale a pena servir a Deus com alegria. Vale a pena estar perto do Senhor, viver com Ele, andar com Ele. Eu vou fazer, mas eu só vou fazer quando você dormir com seus pais. E realmente, quando Josias dormiu com seus pais, o Senhor, aleluia, deixou que os inimigos levassem o povo para o cativeiro. O que eu acho assim tão perfeito em Deus é que mesmo o homem pecando, o homem tem que se arrepender, Deus traz de volta e recebe. Como não servir bem esse Deus? Como não honrar esse Deus? Como não servir com alegria esse Deus que tudo pode, que nos ama com tanto amor, que nos perdoa, que nos dá a oportunidade, que nos recebe
e que nos dá, aleluia, o registro de filho. Seja fiel, Senhor, vale a pena. Que Deus te abençoe, assim como o Senhor fez com Josias, que realmente teve um arrependimento. Ele também fará na tua vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Não viva com esse mundo não tem nada a oferecer. Mas o Senhor tem sim. Ele tem vida eterna para mim e para você. Vale a pena abandonar esse mundo, vale a pena rejeitar, vale a pena renunciar, tudo por amor ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.